Tio Ben, você é um bom pai, tá? O espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield e dirigido pelo Mark Webb. Lançado em 2012, por muitos anos esse filme sofreu um grande descaso, sendo considerado por algum tempo como o pior Homem-Aranha, pois o Peter Parker nesse filme se vestia bem, era bonito e andava de skate. Pois então, hoje eu tô aqui com o meu amigão da vizinhança, o Miranha de Ferro, e a gente reassistiu junto aqui o filme do Amazing Spider-Man, porque eu queria me preparar pro filme do Homem-Aranha No Way Home, e também porque eu queria atualizar a minha memória, porque na minha cabeça, esse filme não era tão bom assim. E no que eu lembrava, eu até concordava com esse negócio do Peter Parker ser um pouco descolado demais. Mas será, Aranha, que depois da gente reassistir, a opinião continua a mesma? Vamos ver! Recentemente, começaram a surgir vários vídeos no YouTube de pessoas elogiando muito o filme, como é o caso do Matt lá no canal Cérebro Espacial e também do Alex no canal norte-americano High Top Films. E a grande questão é que todo mundo que reassiste o filme muda completamente de opinião e entende que realmente esse Homem-Aranha do Andrew Garfield foi extremamente injustiçado para sua época. Então, hoje chegou a nossa vez de dar nossa opinião sobre o filme Amazing Spider-Man. Então, roda a vinheta e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando o Aranha like, o Aranha comentário pro Miranha de Ferro aqui, ele tá pedindo. Por favor, e se inscrevam no canal! Bom recado, Miranha de Ferro. Uma coisa que a gente tem que entender esse Homem-Aranha é o próprio contexto dele. Acontece que a Sony forçou o cancelamento do filme Homem-Aranha 4 do Sam Raimi e assim decidiu começar um novo projeto. E essa nova saga do Homem-Aranha foi entregue para o diretor Mark Webb, que era uma estrela em ascensão na indústria por fazer alguns filmes românticos bem realistas e pés no chão. E o Mark Webb vinha com uma responsabilidade muito grande. Ele tinha que fazer um novo filme de origem do Homem-Aranha apenas 10 anos depois do primeiro filme do Homem-Aranha do Sam Raimi. Então a memória da origem do Homem-Aranha ainda estava muito fresca na memória de todo mundo. Era uma tarefa dificílima e então logo começaram as comparações do Homem-Aranha do Mark Webb como se ele fosse uma espécie de Batman Begins pro Homem-Aranha. E isso, de certa forma, acabou prejudicando um pouco a imagem do filme também. Só que assim, ó, na minha opinião, isso não faz muito sentido. Ser comparado com o Batman Begins, pra mim, é um elogio. Eu acho um super filme. Tá louco? Se o meu filme fosse comparado com Batman Begins, eu ia ficar muito feliz. Mas enfim, nesse caso do Homem-Aranha, foi uma comparação meio negativa que aconteceu na internet. E agora vamos começar a nossa análise do filme. E uma coisa que eu gosto muito do Amazing Spider-Man 1 é que ele não tem medo de usar o tema do herói. Logo no primeiro minuto, a gente já começa a escutar o tema, a gente já vai tendo esse preview de como que vai ser o tema do Homem-Aranha, essa coisa super mega heróica que é o Homem-Aranha, e esse tema consegue definir muito bem o que é o Homem-Aranha. Então assim, o filme começa e eu já tô sentindo a construção de personagem do cara, mesmo que a gente ainda esteja no logo da Sony. Enfim, começamos com um Peter criança vendo seus pais fugirem. Eles parecem que estão sendo perseguidos por alguém. E assim, eles deixam o Peter Parker na casa do tio Ben e da tia May. Temos então um salto temporal numa bela transição de cena. Ai, ai, eu adoro essas transições inteligentes. Aqui ó, criança, adulto, olho no olho, espelho no espelho. Ah, isso é 10 de 10. E vemos o Peter Parker já adolescente no colégio Midtown. E aqui eu já vou no grande cerne desse filme, que é uma coisa que se discute há muitos anos na internet, que é que esse Peter Parker, ele é descolado. E que ele não é um nerd. E que ele se dá bem no colégio. E que ele é amigo do Flash. E que, portanto, não seria uma boa representação do Peter Parker. Antes de reassistir o filme, talvez eu fosse concordar mesmo que esse Homem-Aranha é um pouco descolado por andar de skate, mas acontece que a minha memória, ela me traiu completamente. Esse Peter Parker é Peter Parker, é nerd, se dá mal. E nos primeiros 5 minutos, o filme já estabelece isso muito bem. Logo no início, a gente vê o Peter, que faz parte de um clube de debate, sofre bullying do Flash, anda sozinho nos corredores, não tem amigos, é trollado por essa garota ao pensar que ela estava paquerando ele e gosta de uma garota que é praticamente impossível. Agora, por favor, depois de ver toda essa descrição,
como que esse Peter Parker é descolado? Não tem, Gabriel, ele não é descolado, ele é nerd. Gente, só o fato dele não ter um amigo no colégio já é muito significante. E o Mark Webb se esforça em mostrar que esse Peter Parker tem todas essas dificuldades que o Peter Parker clássico tem. Então assim, ó, a maior lenda desse filme, que o Peter Parker é descolado, já é desmontada nos primeiros 5 minutos. Ah, Gabriel, mas ele se veste bonito e anda de skate. Gente, ele tá com um casaco e uma camiseta. Isso não é se vestir bem. Na verdade, vou dar meu próprio testemunho. Eu me vestia assim e eu garanto pra vocês que eu não era nenhum ícone fashion no colégio. E eu tenho certeza que muitas outras pessoas se vestiam com uma camiseta e uma jaqueta também no colégio. Eu simplesmente não consigo entender esses argumentos que o Andrew Garfield é um ícone Fashion Week no filme. Não faz sentido. Pra mim, ele se veste extremamente normal, como todo mundo no filme. E bem, o Peter tenta ajudar uma criança e acaba levando um soco do Flash, que aqui tem a sua melhor versão live action disparada. Então assim, ó, o filme mal começou e ele apresentou um núcleo de colégio muito bem. Mas e quanto ao núcleo familiar do Peter? Na verdade, ele é até mais importante do que o núcleo do colégio. E eu vou ser bem sincero pra vocês, o núcleo familiar é a melhor coisa do filme. O Peter em casa tem ótimas cenas com a tia May e o tio Ben. Dá pra ver que eles são realmente uma família. São frases verdadeiras e nem um pouco forçadas. Ah, Gabriel, mas tem as coisas do pai do Peter Parker que não são tão legais assim. Cara, assim, ó, vocês não estão se lembrando direito desse filme. Não tem muita coisa dos pais do Peter Parker nesse filme. Os problemas envolvendo os pais do Peter acontecem no Amazing Spider-Man 2. Olha só, o tio Ben pede pro Peter ajudar num negócio no porão. E ele acaba encontrando uma maleta do seu pai. E acontece que essa maleta tem algo escondido. São documentos de pesquisa de seu pai. E o Peter Parker começa a investigar. E essa cena aí é ótima. O Peter Parker toma todo um cuidado ao pegar a maleta. Ele fica meio que deslumbrado com ela. E assim, ó, isso é muito verdadeiro. Todo mundo que já esteve nessa situação do Peter Parker e encontra um objeto perdido de uma pessoa que gostava bastante, a tendência quando ela pega esse objeto é de querer tratar com carinho, sabe? Porque é um pedaço da pessoa que você não tem mais. E o filme trata com maestria essa delicadeza do Andrew Garfield trazendo a maleta pra sala. É demais, gente. E assim, ó, logo na sequência tem essa cena aqui. Tio Ben, Que? você é um bom pai, tá? Muito bom, sensacional essa cena. Bem, o Peter investiga e o tio Ben revela que o Dr. Kurt Connors trabalhava com seu pai. E isso leva o Peter até a Oscorp. E assim, ó, não vão pensando que esse vídeo é só elogio pro Amazing Spider-Man. Na verdade, esse filme tem alguns problemas, e são problemas até que certo ponto fortes, mas eu vou pontuar todos eles aqui. Mas aqui, ó, eu já adianto pra vocês que o grande problema do filme, ele tá no núcleo da Oscorp. E assim, ó, tem esse negócio do Peter ir atrás da Oscorp por causa dos seus pais. E a presença dos pais é muito mais uma força motriz que faz a história andar. E assim, ó, muita gente considera isso daí uma coisa ruim. Na minha opinião, não é uma coisa ruim. Contudo, entretanto, todavia, também é um fato que não é assim um nada extraordinariamente muito bom. É um negócio ok, passa. Mas assim, ó, eu defendo muito essa parte dos pais do Peter, porque eu entendo muito o dilema do diretor Mark Webb. Pô, ele tava fazendo um filme de origem do Homem-Aranha 10 anos depois do primeiro filme de origem do Homem-Aranha, e ele não podia pegar só a origem clássica do Peter Parker e fazer exatamente igual. Ele tinha que mudar e fazer um twist aí no filme para que fosse minimamente diferente. Eu entendo completamente esse negócio dos pais, e eu acho que ele conseguiu se sair bem no primeiro filme em relação a isso. O Peter entra nos laboratórios com a maior facilidade, que isso chega a ser piada. Ele conversa com a Gwen e depois começa a andar livremente no laboratório super mega secreto, o que é totalmente exagerado e nem um pouco realista, na qual é um pouco o objetivo do filme. Fazer um filme do Homem-Aranha é um pouco mais realista. E o pior é que é nesse momento que ele se encontra com esse cara aqui. Ah, esse cara. Assim, ó, não me entendam mal, eu realmente amo esse ator, eu acho ele muito bom. Ele nas Aventuras de Pi, eu amo. Ele lá no Quem Quer Ser um Milionário, eu também amo. Mas falando do personagem dele,
É realmente uma pena o que fizeram com ele. E assim, ó, infelizmente, ele é o pior personagem do filme. Esquece o lagarto que daqui a pouco vai aparecer. Esse daqui é o personagem que afunda a história. Ele é o clichê do cara da empresa do mal que quer fazer pesquisas para salvar o seu chefe. Ele odeia a humanidade e só quer trabalhar. E nesse momento já dá pra ver qual que é a real do Amazing Spider-Man. Ele vai ter momentos sensacionais com momentos muito ruins. As coisas que envolvem o Peter Parker, a Tia May, o Tio Ben, a Gwen, são boas. E as coisas que envolvem o vilão são péssimas. Uma coisa legal dessa cena do laboratório é como que a Gwen pensa que o Peter Parker tá indo lá por causa dela. Tá me seguindo? Não, eu não tô te seguindo, não. Eu não sabia que você trabalhava aqui. E por que está aqui? Bem, o Peter passa por uma sala cheia de aranhas e é picado logo depois. Enquanto isso, o cara engravatado do mal ameaça o Dr. Curt Connors para ele acelerar as suas pesquisas. E logo depois dessa cena muito ruim do vilão, vem uma outra cena muito boa, que é o que o filme faz de melhor. Eu tô falando da cena do trem. O Peter sofre os efeitos da picada da aranha e para as pessoas de fora parece que ele tomou alguma substância ilegal. E pra mim, essa é a cena que você tem que mostrar pra pessoa que não gosta do Homem-Aranha do Andrew Garfield e dizer que ele é um bom Peter Parker também. Pô, olha, essa cena é total Peter Parker. Quando ele chega em casa, temos outras cenas muito boas envolvendo seus tios. É uma mosca, Peter. Ah, as metáforas. É um pouco exagerado? É, mas eu ainda assim achei muito legal essa cena. No dia seguinte, o Andrew Garfield tem umas cenas que são bem parecidas com a do Tobey no filme original, dele não conseguir se adaptar tão bem aos seus novos poderes. E ele decide ir até a casa do Dr. Curt Connors, onde ele entrega a fórmula do seu pai para o professor. E aqui, nossa, é um negócio que eu acho um pouco forçado demais. Tudo que o Curt Connors precisava era uma fórmula para avançar sua pesquisa? Um pouco exagerado. Sabe, o jeito que eles fazem ciência nesse filme parece um total descaso. O filme tem a temática de ser mais realista, não é? Mostrar um ambiente escolar mais realista pro Peter, ele se transformando no Homem-Aranha de um jeito mais prático. Mas daí você vai ter cenas logo na sequência com o Peter Parker mexendo num holograma à la Homem de Ferro. Então assim, ó, não encaixa direito essa linguagem. Gente, eu juro que parece de verdade que as coisas que acontecem nesse laboratório aí foram escritas por outras pessoas. Não pode ter sido a mesma pessoa que escreveu ótimas cenas da Tia May escrever esse negócio aí do laboratório aí. Não pode, eu simplesmente me recuso. E é por isso que eu realmente acredito que esse filme sofreu muito por causa da Sony. Eu acho que a Sony picotou esse filme de um jeito, modificou ele de um jeito que realmente puxou ele pra baixo. E assim, ó, essa cena do Dr. Connors conversando com o Homem-Aranha na casa dele é um dos símbolos porque esse filme não funciona na parte do vilão. Eles até tentam pintar o Curt Connors como um cara que é vítima do laboratório e que ele só quer o bem da humanidade. Beleza, isso tá um pouco na origem, né, do DNA do lagarto lá nas HQs do Homem-Aranha, mas um dos motivos de funcionar tão bem o lagarto é por causa da origem dele e da família dele. E o filme ignora completamente esse lado da família do Curt Connors. E sem a família, esse personagem não funciona. Sabe por quê? Ele vira um cientista qualquer aleatório que a gente já viu 5.000 vezes em qualquer filme de Hollywood. Essa é a verdade. E não funciona também o fato que quando ele vira o lagarto, ele simplesmente perde a cabeça. Então eles perdem uma parte da complexidade do personagem. E assim, ó, eu queria lembrar a origem do lagarto no desenho do Homem-Aranha dos anos 90, que é 100 vezes melhor que essa origem do lagarto do Amazing Spider-Man 1. Eu não consigo entender por que eles deixaram essa origem, essa base da origem que é quase igual das HQs de fora. Não dá. Enfim, no colégio, o Peter tem aquela clássica cena que ele confronta o Flash agora com poderes. E assim, é uma cena muito boa e o desdobramento dela também é muito bom com o sermão que o Peter leva do Tio Ben. E esse discurso do Tio Ben é demais. É um dos motivos de eu gostar tanto do Tio Ben desse filme. Mas... Então foi tudo pra se vingar. Mas assim, ó, eu vou ter que ser um pouco chato agora e criticar um pouco a cena que o Peter revida o bullying. Assim, ó, não tem absolutamente nada de errado com a cena. Mas o problema é a comparação. Porque quando esse filme saiu, a comparação do Homem-Aranha 1 do Sam Raimi foi inevitável. E essa é uma daquelas cenas que o Mark Webb faz quase exatamente a mesma coisa que o Sam Raimi. E quando os dois fazem quase a mesma coisa, o Sam Raimi geralmente faz um pouco melhor. Mas percebam que é uma comparação injusta.
A gente não tem que ficar comparando o Homem-Aranha com o Homem-Aranha. A gente tem que ver o filme, tirando um pouco o contexto do outro filme do Homem-Aranha. Porque o Mark Webb não tinha nada a ver com o Homem-Aranha do Sam Raimi. Esse é um pouco o negócio do discurso do injustiçado. E eu entendo completamente. É injusto comparar. Porque o que o Mark Webb tá fazendo aqui, o jeito que ele tá contando a história, na parte do Peter, é muito bom. Ele tá seguindo o manual de como tem que fazer uma origem de herói. Ele não tá sendo apressado, ele tá dando as motivações do Peter, ele tá estabelecendo o Tio Ben até melhor que o próprio Sam Raimi, mas como ele faz algumas cenas iguais, as pessoas ficam comparando. E esse é o problema, não tem que comparar. Ah, Gabriel, mas você tá comparando. Tá, sim, mas eu comparei só pra poder dizer que não é pra comparar, entendeu, Miranha? Isso é metalinguagem. Não, não é não, você só quer pagar de inteligente. Vamos continuar o review. E depois tem uma cena de montagem do Peter descobrindo seus poderes enquanto usa o skate. Ah, o povo vai me odiar por falar isso, mas eu gosto demais dessa cena dele andando de skate e descobrindo seus poderes. Eu acho que tem tudo a ver com a temática do filme. É no skate que esse Peter Parker se sente confortável. Ele usar o skate e o filme fazer um paralelo com ele usando seus poderes e cada vez ir mais longe, fazendo saltos mais difíceis de skate e fazendo coisas mais difíceis com seus poderes, cara, é a metáfora perfeita de uma pessoa que tá ganhando confiança. Pô, isso é storytelling, pelo amor de Deus, não dá pra criticar essa cena, ela é maravilhosa. E bem, logo depois dessa cena, a gente chega na marca dos 40 minutos do filme, que é quando acontece a morte do Tio Ben. Ah, a morte do Tio Ben, a gente ia chegar nela. Na essência, é praticamente a mesma coisa. O Peter ignora as mensagens de seu tio e quando ele chega em casa, ele leva um outro sermão do Tio Ben. Essa cena aqui é maravilhosa, principalmente por causa do Tio Ben e da Tia May. Ele é aquele tio que se importa com o Peter, mas que também se importa com as coisas que acontecem na casa. Contudo, isso resulta no Peter fugindo e na cena que o Tio Ben morre. E aqui, gente, desculpa, eu fiz todo um sermão para não comparar com Sam Raimi, mas eu vou acabar comparando, porque essa cena é quase impossível não comparar. As duas cenas do Mark Webb e do Sam Raimi são muito boas. Só que a do Mark Webb não é tão boa quanto a do Raimi. E eu acho que o grande problema disso envolve a cena que o Peter deixa o ladrão fugir. Tipo, na versão do Sam Raimi, era porque teve aquela questão do dinheiro. E o Peter Parker tinha um verdadeiro motivo para ser egoísta naquele momento e deixar o ladrão fugir. Mas aqui no Mark Webb parece uma coisa um pouco mais casual, uma coisa mais jogada. E daí eu abraço o que o Mark Webb tá fazendo, porque ele quis fazer um negócio mais realista, mas eu acho que o caminho mais realista de fazer isso era completamente diferente. E aí a gente vem pro clássico bloco do YouTube. Eu faria melhor desse jeito, com Gabriel. Eu acredito que o filme não deveria ter mostrado quem que matou o Tio Ben. E toda essa cena que a gente vê o Tio Ben reagindo ao assalto, eles não deveriam ter mostrado, porque ia ser mais realista nos olhos do Peter Parker. A gente iria estar com a mesma perspectiva do Peter. O Peter poderia se sentir culpado pensando que o cara que matou ele foi o cara que ele deixou fugir. E daí o filme poderia dizer lá no filme 2 ou no filme 3 que não foi esse cara. Mas o que iria importar mais pro Peter é que ele achou que seria o cara que ele deixou fugir e que esse foi o cara que matou o Tio Ben, enquanto que na verdade poderia ter sido uma casualidade. E a gente, na perspectiva do Peter, iria entender muito mais essa frustração. E a gente não iria ver uma coisa como se fosse assim, ó, nossa, que forçado, ele deixou o cara sair, ele atravessou a rua, o Tio Ben tava ali, o Tio Ben reagiu. Entende como é uma cadeia de evento um pouco exagerada demais? Na versão do Sam Raimi funciona porque é a origem clássica do Homem-Aranha. A gente sabe que é bom. O Mark Webb não queria fazer exatamente a mesma coisa. E eu respeito completamente ele. Mas eu acho que ele poderia ter usado um pouquinho mais e ter feito esse twist e ter tido a coragem, se a Sony deixasse, claro, de fazer com que o cara que mata o Tio Ben fosse de fato um grande anônimo e não fosse culpa de verdade do Peter Parker.
fosse apenas uma coisa que o Peter Parker se culpasse por ele achar que fosse. E isso daí seria muito mais realista e legal pra dentro do filme. De qualquer jeito, após a morte do tio Ben, nós temos cenas maravilhosas. A tia May fica completamente destruída. E é o retrato falado do criminoso que faz o Peter Parker virar vigilante. E também tem esse negócio da mensagem do tio Ben no celular. Esse negócio da mensagem do tio Ben no celular é maravilhoso, é genial, é espetacular, é uma das coisas mais legais do filme. O fato dele não ter coragem de escutar toda a mensagem e só no final ele escutar quando ele vira de fato o Homem-Aranha é muito bom, cara, é muito bom, é demais, é a melhor coisa do filme e eu ouso dizer que as consequências da morte do tio Ben são muito melhores no filme do Mark Webb do que no filme do Sam Raimi. Mas você disse que não ia comparar! Ah, Miranha, mas é uma comparação positiva, não é uma comparação negativa, daí pode. E bem, logo depois da cena do celular, a gente tem o melhor momento disparado do filme. Mas disparado. O Peter meio que entra nessa jornada pessoal de vingança que acaba afastando ele de seus amigos. Mas ao mesmo tempo ele vai criando a personalidade do Homem-Aranha. Essa parte é muito boa. E o Mark Webb também sabe filmar algumas cenas. Olha essa daqui, meu Deus, olha essa. Caraca, o homem é um monstro na direção. Não consigo entender porque as pessoas odeiam tanto esse filme. É por causa do lagarto. Ah, é o lagarto, eu quase esqueci do lagarto. Mas assim, ó, claro que essa parte não é perfeita também. Tipo aqui, o Capitão Stacy. Ele é meio que introduzido do nada no meio do segundo ato do filme. E ele é um personagem muito importante que deveria estar desde o início do filme. Então o filme comete um erro de estrutura de apresentação de personagem que eu só consigo entender que é um problema de edição. Porque eu realmente duvido que não filmaram nenhuma cena do primeiro ato com o Capitão Stacy. E daí eu culpo total a Sony por ter mutilado esse filme de alguma forma. Mas de qualquer jeito, o Miranha criando a sua roupa e o lança-teias é simplesmente demais. E tem essa cena em primeira pessoa. Ah, essa cena em primeira pessoa é pura genialidade. Por que não usaram mais cenas de primeira pessoa nesses filmes? E logo depois tem essa cena super épica que ele tá no topo de Nova York com o seu uniforme e a tia May liga pra pedir ovos. Isso é Homem-Aranha. O pessoal fala que o Mark Webb não entende nada de Homem-Aranha. Tá louco, velho? O cara entende de Homem-Aranha. Ninguém faz uma cena como essa e não entende nada de Homem-Aranha. Mas ao mesmo tempo tem uma pegada meio de Batman Begins com ele no topo do prédio, um tema super épico, ele olhando de cima pra baixo. Também tem essa coisa meio épica, meio realista que o Nolan introduziu, mas também tem o DNA do Homem-Aranha porque nunca é tão sério assim. E também é aqui que começam as cenas do Homem-Aranha. Assim, ó, me desculpe Homem-Aranha do MCU, mas quando eu vejo esse filme de 2012 e o efeito especial do Homem-Aranha no Web Swing é melhor que o efeito do Homem-Aranha do MCU, eu acho que a gente tem um problema aqui. Os filmes do Homem-Aranha, eles têm que evoluir. Eles não podem evoluir e depois cair. Pô, o Mark Webb mostrou nesse filme como que se faz cenas do Homem-Aranha fazendo web swing. E nenhuma delas, eu juro pelo tio Ben, nenhuma delas tá datada. E o Homem-Aranha, quando tá parado com o uniforme, é maravilhoso. E olha que esse uniforme eu nem acho mais bonito. Mas só o fato de ser o uniforme real, eu já compro muito mais. Não parece um plástico falsificado, gente. É real, ele tá ali, as pessoas estão olhando. Tecnicamente, esse filme é impecável. Até as cenas de noite são bonitas. E o CGI é muito bem feito. O Mark Webb fez um negócio meio Nolan pro Homem-Aranha e tentou fazer o máximo possível de efeitos práticos. E eu tenho de verdade muita saudade desse tipo de efeito aí. Que é uma mistura de prático com CGI. Porque eu entendo, tem que ter CGI. É um cara que tem uma teia e fica swingando no meio de Nova York. Tem que ter efeito especial. Mas o Mark Webb mandou muito bem. Tecnicamente, esse é o filme que mais envelheceu bem do Homem-Aranha. É impressionante. Então, vamos pra uma outra cena que é muito foda. Que é quando o Peter chega em casa tarde da noite e ele esquece os ovos. Essa é a cena que coloca a tia May como a melhor tia May do cinema. Por favor, vai dormir. Eu não consigo dormir. Nossa, eu não tenho palavras pra essa cena. Essa é aquela cena que com uma frase da tia May, você não precisa dizer mais nada. Você entende a dor dela. A frase diz tudo. A atriz
atriz interpreta do jeito que tem que interpretar. Você sente a dor da personagem, velho. Parece de verdade que cai um caminhão nas nossas costas quando a gente escuta isso. Cara, cinema é isso, é emoção. Você tem que sentir emoção pelos personagens. Por mais que esse filme esteja tendo um vilão horrível, eu fico com esses momentos porque é onde tem coração, velho. É onde tem um diretor falando o que tem que fazer e querendo fazer do jeito dele. E esse filme, apesar de ser totalmente picotado pela Sony em alguns momentos, ele tem alguns momentos que ele respira assim, ó, bravamente, ele enche o peito e fala: eu sou um filme do Homem-Aranha. E essa é uma dessas cenas, velho. É espetacular essa cena. Tira essa porcaria de capuz e olha pra mim. Ela simplesmente não aceita que o Peter se machuca e ela sabe que isso pode acontecer. Isso a destrói por dentro e até impede que ela consiga dormir à noite, também por causa da morte do tio Ben. Se todo o filme do Amazing Spider-Man estivesse nesse nível, ele estaria no nível do Cavaleiro das Trevas. Ou seja, um dos melhores filmes de todos os tempos. Mas infelizmente ele tem altos e baixos por causa do vilão. E é nesse momento que o filme começa a focar mais no vilão e a qualidade cai um pouco. Cortamos pro cara do terninho do mal. E a cena aqui é horrível, exatamente como se esperaria. Ele ameaça o Dr. Kurt Connors e a gente tem uma motivação clichê, diálogos clichês, é absolutamente nada demais. Tudo que o vilão lagarto tem de especial é deixado de lado na cena. Enfim, o doutor injeta um produto em seu braço e ele acaba virando o lagarto. No lado do Peter Parker, temos uma cena romântica com ele e a Gwen, num jantar de família onde tem o Capitão Stacy. E assim, ó, essa daqui é uma cena totalmente despretensiosa, mas eu acho ela bem importante. Justamente porque o Capitão Stacy, ele praticamente joga na cara do Peter que o Homem-Aranha está atrás de uma vingança pessoal. Como se estivesse atrás de uma vingança pessoal, mas ele não está protegendo pessoas inocentes, Sr. Parker. E aqui, ó, vocês lembram de uma outra fala do tio Ben? É, mas Então foi tudo para se vingar. O que o filme está tentando fazer nesse momento é traçar a jornada do Peter Parker entre herói ou vigilante. Até o momento, o Peter Parker está sendo motivado por uma coisa egoísta. Ele só quer encontrar a pessoa que matou o tio Ben e se vingar dela. É isso que ele está fazendo. E o Capitão Stacy vai ser a chave para ele começar a ver as coisas de um jeito diferente. Essa é uma narrativa que está dentro do filme. O filme não é tão bom em explorar essa ideia, mas ela está ali. E isso é muito bom. O Peter Parker pode ser o Homem-Aranha. Ele pode ter a teia, o uniforme, mas ele ainda não é um herói. O Peter, até esse momento, não entendeu. Mas é agora que ele vai entender, o que talvez seja uma das melhores cenas da história do Homem-Aranha. Isso porque, à noite, ele vai atrás do lagarto que ataca numa ponte de Nova York. Uma luta rápida acontece, mas o que importa aqui é que o Homem-Aranha precisa parar a luta e salvar uma criança. Socorro! eu sou um cara normal. E esse é o ponto que nasce o Homem-Aranha. É a primeira vez que, de fato, o Homem-Aranha salva uma pessoa sem ter um motivo pessoal por trás. Ele salva porque ele quer e ele pode. E ele finalmente entende que Nova York precisa do Homem-Aranha. Nossa, Gabriel, que frase bonita essa. Pois é, Aranha, eu tirei de um certo filme chamado Cavaleiro das Trevas. Só mudei os personagens e a cidade. E a cena que o Peter salva a criança é magnífica. O garotinho fica no carro e o Peter entrega sua máscara pra ele e diz que será forte com ela. O garotinho coloca a máscara do Homem-Aranha e ele consegue ser salvo no último minuto. É então que o Peter, ao salvar o garoto, entrega ele para o seu pai e ele finalmente entende. Ele vai pra casa e temos essa cena que é maravilhosa dele olhando pra máscara e entendendo que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Meu Deus, Miranha, essa cena é demais. Ela é muito boa, ela é maravilhosa. Isso é Homem-Aranha, tá ligado? É impossível você ver essa cena entendendo todo o contexto dessa cena e não se emocionar, não sentir o personagem, não ver que o Homem-Aranha, ele pode ser mais do que apenas piadinhas na hora das cenas de ação. Ele pode e ele é. Porque se ele não fosse, ele não seria o maior herói da Marvel. E o que o Mark Webb faz nessa cena é cinema.
É o mais puro cinema. Você tá louco? Essa cena aí é tão boa quanto aquela cena do Homem-Aranha 2, que ele tá sem os poderes e ele salva aquela pessoa sem os poderes no prédio que tá pegando fogo. Ela é boa nesse nível. E a gente tá falando do Homem-Aranha 2, um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. E essa cena tá nesse nível. Então, assim, ó, quando eu vejo esse filme, eu fico com raiva. Porque tem coisas 10 de 10. 10 de 10. E daí, logo depois que tem essa cena maravilhosa, a gente vai ver agora, tem uma cena patética do vilão. Bem, o lagarto foge e ele pega umas coisas do seu laboratório e faz uma espécie de base no esgoto. E assim começa a planejar o seu grande plano para transformar todo mundo em lagarto na cidade. E, gente, é nesse momento que eu vou começar a criticar bastante o filme, porque é quando ele deixa de ser ótimo e ele passa a ser mediano. E é tudo culpa do lagarto e o seu plano que não faz nenhum sentido. Aliás, a próxima cena já exemplifica muito bem esse terceiro ato. O Peter começa a procurar o lagarto e ele se depara com um jornal do Clarim, dizendo que vai ter uma recompensa por uma foto do lagarto. E tipo assim, o Peter Parker tirando foto do Homem-Aranha é um negócio clássico do Homem-Aranha, né? Tem que ter. E eu concordo plenamente. O problema é como que eles apresentam esse negócio. O Peter Parker tá andando na rua, ele se depara com um jornal. O jornal tem ali a manchete da recompensa por foto. E na cena seguinte, o Peter Parker já tá com a sua câmera para tirar a foto do lagarto. Não tem construção, eles perdem uma oportunidade de mostrar o Clarim Diário. E, na verdade, o motivo deles colocarem esse negócio da câmera não é por causa do Clarim Diário poder construir o Homem-Aranha porque ele precisa de dinheiro e tudo mais. Não! É pra fazer a coisa mais covarde que eu já vi num filme de super-herói envolvendo o roteiro. E vocês vão ver, o Homem-Aranha vai até os esgotos e ele faz um negócio com a teia que é simplesmente magnífico. É uma cena muito linda e a própria cena da luta com o lagarto é muito boa. O problema é o que acontece na sequência. O lagarto encontra a câmera do Peter Parker, que convenientemente diz que ela pertence ao Peter Parker. Isso daí é muito idiota. Isso daí é uma conveniência assim, ó, de outro nível. E assim, ó, tudo isso é uma desculpinha pra poder ter uma cena do lagarto invadindo o colégio. E assim, ó, eu até tenho que dar o braço a torcer que a cena de ação é muito boa. A gente também tem um dos melhores cameos do Stan Lee num filme da Marvel aqui. O Homem-Aranha tem movimentos fantásticos, diálogos e piadas muito boas e usa a teia de uma forma inteligente. Mas o problema é que isso não faz sentido algum. O lagarto invade o colégio porque ele sabe que o Homem-Aranha é o Peter Parker. E quando ele tá lutando com o Peter Parker e tá ganhando, ele simplesmente decide fugir. E depois a questão do Dr. Kurt Connors saber que o Homem-Aranha é o Peter Parker não faz nenhuma diferença. Então assim, ó, esse é um pedaço da história que, embora tenha uma cena de ação muito bonita, ela simplesmente não agrega em nada pra história. É só pra ter uma cena de ação no colégio. E de novo, a gente tá falando de um filme que a proposta é ter mais um desenvolvimento dos personagens, um negócio mais realista. E quando você abre mão de uma coerência narrativa pra fazer cena de ação, você tá traindo um pouco a proposta do filme, tá ligado? E uma coisa que nenhum cineasta tem que fazer, e talvez isso tenha sido culpa da Sony também, é abrir mão da sua proposta. Quando você começa a surfar de um lado pro outro entre um filme sério e um filme só pra ser pipocão, você já tá perdendo a pessoa. E o filme começa a cair justamente nesse momento, o que é realmente uma pena. Enfim, o Peter vai pro esconderijo do lagarto e pede pra Gwen ajudar no antídoto lá no laboratório. Também acontece essa cena aqui que é lamentável do lagarto transformando policiais em lagarto. E assim, ó, na teoria até que era uma boa ideia. O problema é que esses lagartos policiais, eles não aparecem mais. Eles ficam ali e no final do filme eles lembram deles. Mas o Homem-Aranha não luta com esses lagartos. Eu não entendi o que eles queriam fazer com esses lagartos policiais aí. Não faz o menor sentido na minha cabeça. E logo na sequência, tem uma das boas cenas do terceiro ato, que é quando os policiais vão atrás do Homem-Aranha junto com o Capitão Stacy. E ele acaba descobrindo que o Peter é o Homem-Aranha e assim ele deixa ele ir porque a Gwen está em perigo. Essa daí é com certeza a melhor coisa do terceiro ato. E é então que tem a famosa cena dos andaimes, que na minha opinião é um pouco forçada, mas ao mesmo tempo também tem um certo carisma. É legal um pouco pela parte da metáfora. É Nova York, né, alçando o Homem-Aranha, né, num outro patamar. Nova York precisa do Homem-Aranha.
e o Homem-Aranha precisa de Nova York. Enfim, o Peter Parker chega no prédio da Oscorp para enfrentar o Lagarto. Ele tem bastante dificuldade, mas daí o Capitão Stacy chegando e consegue detê-lo. E no final, ele permite que o Miranha salve a cidade. Contudo, no processo, o Capitão Stacy morre. E assim, ó, esse é um final que eu acho bem fraco. E o grande problema não é que o Capitão Stacy morre ou que a cena de ação não é tão legal assim. Na verdade, essas duas coisas são bem legais. O problema é o Lagarto. Eu acho esse vilão muito beabá, um vilão nota 6 no máximo. Eu só consigo olhar pra ele e ver todo o potencial do Dr. Kurt Connors desperdiçado. Agora, o que eu amo mesmo é o epílogo. O Peter finalmente escuta a mensagem do tio Ben, entrega os ovos pra tia May numa linda cena, aceita sua jornada como Homem-Aranha, tem essa cena do grafite da aranha que, nossa, é muito foda. E depois tem o negócio da promessa de não poder ver mais a Gwen. Algo que o filme deixa na dúvida se ele vai conseguir manter ou não. Esse epílogo aí é muito bom. É muito bom mesmo. A emoção da tia May é tudo muito bem construído, é emocionante. E assim termina, né, o Amazing Spider-Man 1. Que filme difícil de avaliar. Por um lado, ele tem estética top, uma fotografia linda, um coração, o diretor impondo seu estilo no filme. É um filme com muita personalidade, mas com muita personalidade mesmo. Mas, por outro lado, ele tem um roteiro envolvendo um vilão que é patético. O Peter do colégio, a tia May, o tio Ben, a Gwen, é tudo maravilhoso. Todas essas partes que envolvem o Peter são excelentes. Em alguns momentos, ele até supera o Homem-Aranha do Sam Raimi, como é o caso da tia May e do tio Ben. O colégio é muito realista e também a melhor versão de colégio da história do Homem-Aranha live action. O Peter tem falhas e ele não é tão estereotipado assim. Tecnicamente também, o filme é ótimo. Tem belas cenas de ação, até as cenas que são de noite são muito bonitas. É tudo muito claro e vibrante. O uso das teias é criativo e aquelas cenas em primeira pessoa são demais. E a música também é ótima. Mas para cada 3 acertos do Amazing Spider-Man, a gente tem um grande erro. Aquele negócio da Oscorp, do Norman estar doente, precisar da cura, não tem pé nem cabeça. O Lagarto fica simplesmente maluco do nada só porque ele colocou um soro, não tem nenhum desenvolvimento. O plano dele não é bem construído. E os lagartos policiais, meu Deus, é pra esquecer. Esse filme tem alma? Tem, cara, ele tem demais. Ele subiu demais o meu conceito depois de reassistir. Eu achava que era um filme nota 6 e eu acho de verdade que ele conseguiu subir alguns degraus na minha opinião. Assim, ó, se eu pudesse pegar o vilão do De Volta ao Lar, que é o Michael Keaton, o Abutre, e colocar no Amazing Spider-Man, e claro, fazer alguns pequenos ajustes para a história, para tudo ficar redondinho, eu acho que a gente teria de verdade um dos melhores filmes do Homem-Aranha, rivalizando com o Homem-Aranha 2. Mas, infelizmente, a verdade é que ele tem esse vilão e a gente não pode ignorar o vilão, é uma coisa muito importante pro filme. E no final, o que eu fico com esse filme é esse Peter Parker do Andrew Garfield. Eu acho sim que os outros vídeos de youtubers que falam que ele foi injustiçado estão corretíssimos. O Andrew Garfield foi injustiçado até por minha parte no passado. E a partir de agora eu sou um defensor de Andrew Garfield no Homem-Aranha. Como eu queria ver um terceiro filme que fizessem direito do início ao fim e que corrigissem as coisas erradas que eles fizeram no Amazing Spider-Man 2. Porque se o Mark Webb pudesse fazer o filme que ele queria do Homem-Aranha sem nenhuma interferência, com o roteiro que ele queria, eu acho que ele poderia ter feito o melhor filme do Homem-Aranha assim. Mas no final, a gente teve esse filme do Amazing Spider-Man. Não é perfeito, mas na parte que importa, que é a parte do Homem-Aranha, eu acho que ele manda muito, muito bem. Então, Miranha, eu fiquei muito feliz em ter reassistido esse filme. Ah, muito bom, Gabriel. É isso aí, tem que gostar do Homem-Aranha. Mas assim, gente, eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês. Isso daqui é só minha opinião. De repente vocês amam e acham esse filme perfeito ou acham um filme uma porcaria, por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, agora eu tô louco pra reassistir o primeiro filme do Homem-Aranha do Tobey e ver se ele vai aguentar a pressão da nostalgia. Ah, Miranha, vamos ver. Essa série continua com o Homem-Aranha 1 do Sam Raimi. Voltaremos em algum momento. E esse foi o nosso vídeo da análise do Amazing Spider-Man 1. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Homem-Aranha e Andrew Garfield. É isso aí, muito obrigado. Tchau, tchau.